mundo é repleto de diferentes culturas e tradições, e é claro que a população de cada país tem seus próprios hábitos, rotinas e costumes, sendo eles uns mais curiosos do que os outros. Além disso tudo, as leis implantadas em cada país também podem variar demais. O que em um lugar é super normal e cotidiano, em outro lugar pode ser considerado um absurdo. No vídeo de hoje, a gente vai te contar um pouco mais sobre algumas das leis mais bizarras que existem pelo mundo. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Filo, estou aqui mais uma vez no Espalhável. A gente hoje vai falar de algumas histórias bem bizarras aí que existem ao redor do mundo, umas coisas realmente bem difíceis até de acreditar. Enquanto a gente estava pesquisando ali, já chamou bastante atenção. Acho que vocês vão gostar desse tema, mas antes deixa eu cumprimentar meu amigo aqui que tá comigo por trás das câmeras hoje, que é o Digo Black. E aí, Digo? De boa? E aí, meu querido, como é que tamo? Tudo certo, mano. Quer deixar uma meta de likes pra esse vídeo? Bora, deixar uma meta de like. Eu quero 850 likes. 850 likes, Isso. então tenho certeza que o pessoal vai conseguir atingir essa meta. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, como o Digo pediu, pra bater a nossa meta. Comenta também aí, dá sugestão de vídeo pra gente produzir nas próximas semanas. E claro, compartilha esse vídeo com quem possa se interessar. Então a primeira lei bizarra que a gente vai trazer aqui pra vocês é uma realmente bem absurda, que é simplesmente um lugar onde é proibido morrer. Isso mesmo, é basicamente proibido você morrer. Como assim é proibido morrer? É errado morrer. O cara se sofreu um acidente não pode morrer. Onde já se viu morrer? Bom, essa lei ela existe lá em Longyearbyen, que é uma cidade que é a capital do arquipélago de Svalbard, na Noruega, e é tida como a cidade mais ao norte de todo o mundo. Lá em 1950, então já faz um bom tempo, a cidade decidiu proibir sepultamento em seu território. Por quê? Porque ela descobriu que corpos enterrados no cemitério local décadas antes, então décadas antes lá de 1950, então já faz mais tempo ainda, eles tinham sido preservados pelo permafrost, que seria como se fosse um solo constituído por terra, gelo e rochas, e eles ficaram permanentemente congelados por causa das baixas temperaturas. A ideia dessa proibição então surgiu com medo de que esses corpos humanos tenham preservado micro-organismos letais, o que poderia, claro, causar pandemias, causar doenças, causar problemas para toda a população ali que estava viva na época, né? Ah, então não é um caso tão ruim assim, é realmente só pra prevenir outras coisas, né? É, Tipo, faz um doenças, sentido né? assim, né? E a preocupação deles é de que esses corpos ainda mais antigos, então quanto mais antigo, talvez mais problema ele traria, eles poderiam voltar para a superfície por causa do aquecimento global. Então esses corpos ficaram ali, né, preservados naquele permafrost que eu falei, e pode ser que daqui a um tempo, na análise deles, pelo menos eles voltem ao solo e isso traga alguns problemas. Um grande sinal de alerta surgiu lá em agosto de 2016, então agora já é algo mais recente mesmo que a gente tá falando, quando foi registrado um surto de antrax, que é uma infecção causada pela bactéria Bacillus anthracis no norte da Sibéria, quando um menino faleceu e outras 90 pessoas foram hospitalizadas, além de 2.300 renas que faleceram por causa da doença. E antes disso, o registro mais recente de antrax tinha ocorrido lá em 1941, então faz muito tempo. Então realmente essa distância dos casos assustou eles, porque não era algo que estava sendo normal, né? Então isso realmente acendeu um sinal de alerta. E esse surto de 2016, então, ele ocorreu durante uma onda de calor na região, o que levou, claro, as autoridades a concluírem que uma rena vitimada pelo antrax tinha descongelado, fazendo com que o vírus então fosse libertado para o meio ambiente. Então essa é a preocupação que eu citei lá no começo, de que esses corpos, ele no caso foi de um animal, mas os corpos humanos é a maior preocupação deles, possam ser libertados para o meio ambiente depois de um tempo e trazer assim doenças, trazer problemas para quem tá na sociedade. A próxima lei que a gente vai comentar aqui vem lá do Irã, um lugar onde as regras são bem rígidas, a cultura deles é totalmente diferente da nossa por aqui, ainda tem muita coisa lá que antigamente poderiam ser até normais por aqui, ou então eram mais normalizadas, mas lá ainda existe certo conservadorismo em muitas leis, e esse é o caso da que a gente vai falar agora. Lá, então, as mulheres são proibidas de muitas coisas, não são poucas as coisas que elas são proibidas, então é uma vida totalmente diferente do que a gente vê aqui, que mesmo que ainda tem alguns problemas relacionados às mulheres aqui, lá são limitações muito grandes, realmente no dia a dia delas, e uma dessas questões é que elas são proibidas de assistir jogos de vôlei e de futebol. Pensa, então, tipo, simplesmente... Tipo, elas podem ter um time do coração, mas não pode torcer, digamos assim. Não poder assistir, é bizarro. Elas, então, são banidas dos estádios em jogos de futebol masculino no país desde a Revolução Islâmica de 1979. Isso porque elas não poderiam ver o comportamento rude dos homens. Essa era a explicação pra quem definiu essa lei, né? Desculpa, né? E a pena para as mulheres que assistem jogos de vôlei podem chegar até 2 anos de prisão. Nossa. Então é realmente algo bem pesado por lá. Inclusive, essa questão é tão importante lá e hoje em dia é tão discutida, porque agora realmente, ainda mais com a internet, com um mundo totalmente globalizado, né, e questões sociais e de leis sendo mais discutidas do que nunca, o tema tá muito em alta lá, e toda essa pauta ganhou ainda mais os holofotes, as manchetes, por conta de um ocorrido lá em 2019. O que aconteceu naquele ano? Então, uma torcedora iraniana, ela faleceu depois de atear fogo no próprio corpo por não poder entrar no estádio. Então, foi como se fosse uma ação de protesto ali, de revolta, ela tava revoltada com aquela
aquela proibição que pra ela não fazia sentido, e acho que pra gente aqui também não faz, então ela teve esse ato e acabou tirando a própria vida. Essas proibições, então, das mulheres assistirem a esporte é um tema bem delicado no Irã e vem sempre se baseando em conceitos religiosos, né? A religião é muito forte por lá, então, geralmente essas crenças dos iranianos baseiam as leis do país e esse caso não é diferente. Na opinião dos clérigos conservadores iranianos, para as mulheres é um pecado assistirem a homens seminus jogando, então para eles já começa a diferença aí, porque eles consideram que os homens jogando de camiseta e de shorts estão seminus, porque mostra ali algumas partes do corpo, então isso seria errado pra eles, pra elas no caso, né? A FIFA inclusive pediu pro Irã que suspendesse essa proibição, caso contrário a participação do país na Copa do Mundo de 2022 estaria comprometida. O presidente Hassan Rouhani, que é um pouco mais moderado em relação às leis rígidas do país, então ele não é tão extremo assim, ele tentou várias vezes resolver esse problema, mas claro, não depende só dele, mesmo assim ele deu algumas sugestões consideradas interessantes até pra essa questão de abrir um pouco mais, pelo menos deixar menos rígida essa lei, né? Mesmo que ela não fosse abolida definitivamente. Ele deu uma sugestão, por exemplo, de criar uma tribuna nos estádios só para as mulheres, então que as mulheres ficassem separadas ali, não misturadas com os homens. Devido à pressão internacional, então, que é cada vez maior, a presença de mulheres em partidas de futebol no Irã agora, ela é possível somente por meio de licenças especiais, então a gente pode ver mulheres em alguns jogos esportivos no Irã, mas não é uma coisa natural, elas precisam de várias permissões ali, algo que já é bizarro por si só. Em janeiro desse ano, de 2022, foi quando as mulheres foram autorizadas pela primeira vez a assistir uma partida de futebol de seleção masculina em quase 30 anos. Então essa flexibilização da lei tá começando a aparecer agora. Mas pra gente ver como realmente é uma questão bem delicada e que divide muita opinião por lá e não é uma questão tão simples de ser resolvida, a gente vê aqui como algo bizarro e como algo que aqui provavelmente isso não seria aceito, mulheres sendo proibidas de ir pro estádio. Mas lá a discussão é tão grande que no final de março, mesmo que a expectativa na época era de que essa lei continuasse a ser flexibilizada, ainda há conversa nesse sentido. E na ocasião que foi proibida era uma partida da seleção das eliminatórias para a Copa do Mundo, para essa Copa de 2022, e cerca de 2.000 mulheres tinham comprado ingresso pro jogo, só que elas não puderam entrar no estádio. As próximas leis que a gente vai trazer aqui pra vocês vêm lá da Coreia do Norte, e é um país também, claro, que tem diferenças culturais muito grandes com o que a gente vive aqui no Brasil hoje em dia, então a gente sabe que lá a realidade já é bem diferente e nesse caso tem algumas leis bem absurdas. Lá existem 2 exemplos de regras que definem que você não pode sorrir ou demonstrar algum tipo de alegria em alguns dias específicos. No dia 8 de julho, por exemplo, é proibido falar alto ou sorrir na Coreia do Norte. Isso porque a censura tem como objetivo demonstrar respeito ao aniversário do falecimento do Kim Il-sung, o fundador do país. Essa regra ela foi estabelecida lá em 1994, quando então ele faleceu vítima de um ataque cardíaco. Uma refugiada norte-coreana, que é ativista também, a Park Yeon-mi, ela falou um pouco sobre esse caso. Ela disse que está proibido sorrir, levantar a voz na rua, beber álcool ou dançar, porque todo o país está em luto. Então é um bagulho que realmente os caras levam a risca, né? O cara morreu há não sei quanto tempo, 94, né? 94, e até hoje os caras estão de luto. E a comoção de todo o país é tão grande que no dia 8 de julho, esse mesmo dia dessa regra, a televisão norte-coreana reserva o dia inteiro para exibir uma cerimônia de homenagem ao chamado Eterno Presidente para eles. Filmes, documentários, programas, enfim, vários conteúdos sobre a vida deles são exibidos para a população durante esse dia. Então é um dia totalmente dedicado para ele. E então veio uma regra mais recente, de dezembro do ano passado, em 2021, o governo voltou a proibir que a população demonstrasse sinais de felicidade e dessa vez não foi por um dia só, foi por 11 dias. Também foi por conta de homenagens, que nesse caso eram feitas pro 10º aniversário do falecimento do Kim Jong-il, que é o pai do atual governante do país, que é o Kim Jong-un. Vou trazer pra vocês algumas leis bizarras lá da França. A gente já colocou leis bizarras da França porque são várias coisas ali bem estranhas que a gente provavelmente vai estranhar. Na França, inclusive, atualmente existem mais de 10.000 leis e mais de 12.000 decretos, alguns ainda da Idade Média, outros ainda da época da Revolução Francesa. Então, como a gente pode imaginar, é muita coisa e no meio disso realmente tem algumas coisas meio absurdas e que não fazem muito sentido hoje em dia. Uma delas é que nenhum porco pode se chamar Napoleão. Nossa. Isso mesmo. Se você tem um porco, você é proibido de dar o nome de Napoleão pra ele. Então não chame um porco de Napoleão lá na França. E por que essa lei foi criada? Talvez você possa até imaginando no nome Napoleão, pessoas importantes da história ali, e foi justamente porque há 3 décadas essa lei teve que ser criada para que ninguém insultasse o imperador Napoleão. Virou um adjetivo de certa forma, então usavam pra criticar, né, o imperador, criticar pessoas no geral, então foi proibido colocar o nome do porco de Napoleão. É, de certa forma de censura, obviamente, né? Duvido que não deve ter um francês que tem um
porquinho chamado Napoleão. Ah, com certeza, né? Deve ter um rebelde lá, pelo menos um. Mas então, apesar dessa lei ainda não ter sido retirada, ela existe lá, se você procurar nas leis que existem da França, que são muitas, é pouco provável, claro, que hoje em dia algum oficial, alguma autoridade entre na sua casa ou vá vasculhar ali pra encontrar algum porco chamado Napoleão, né? Então, uma regra bizarra, mas que provavelmente não vai sair do papel. Outra regra bizarra da França vem lá da região de Castelo Novo do Papa, que é como se fosse uma vila, um lugar assim realmente bem pequeno ali no meio de outras províncias maiores. Nesse lugar, então, uma lei municipal foi criada lá nos anos 50, já faz bastante tempo também, é outra regra antiga, quando as pessoas diziam ver luzes no céu. Então, para abafar os rumores de serem OVNIs, o prefeito ele quis garantir que nenhum OVNI iria aterrissar e criou uma lei proibindo que OVNIs aterrissassem no município dele. Algo que não faz muito sentido, né? Porque provavelmente se vêm pessoas de fora, algo realmente diferente do que a gente tá acostumado a ver, eles não iam ligar pra lei que esse prefeito criou, né? Então a gente pode até pensar, será que os aliens ainda não pisaram na Terra por conta disso? Por conta de proibições lá, que a gente não sabe? Acho que sim. Lá, às vezes esse é o segredo. Todos os prefeitos têm essa proibição. Em Varginha, não. É. Aí, ó. Provavelmente Varginha, o prefeito tem um acordo ali com os aliens, né? Vamos investigar. Outra lei bizarra também lá da França, já é antiga também, bem antiga, ela foi criada lá em 7 de dezembro de 1800, uma época que somente homens usavam calças. Então, as mulheres foram proibidas de usar essa peça de roupa. A polícia de Paris, na época, então, estava preocupada com a possibilidade de mulheres começassem a usar calças, assim como os homens. Então, eles criaram essa lei de que elas tinham que pedir autorização para a polícia com um atestado médico confirmando a necessidade de usar calças. Nossa senhora. Mas, então, em 2013, essa lei foi denunciada, pois ela feria os princípios de igualdade. Obviamente, não, o que não faz sentido algum. Não. Finalmente, então, essa lei foi revogada, então essa você não vai encontrar lá nas leis da França. E agora a gente vai falar de algumas leis estranhas dos Estados Unidos, que lá tem bastante coisa estranha também. Por exemplo, tem uma lei lá na cidade de Blight, na Califórnia, que interfere também diretamente no vestuário da população, assim como essa interferia no vestuário das mulheres. Lá em 1800, essa lei em Blight, na Califórnia, ela determina que qualquer pessoa que queira usar uma bota de cowboy, por exemplo, ela deve possuir pelo menos 2 vacas. É exatamente isso, ela tem que realmente merecer usar bota de cowboy, ela não pode só querer se passar de cowboy sem realmente viver essa cultura, né? O cara não pode ser poser, então. Não pode ser poser. E aqui uma lei bem bizarra, realmente estranha de entender o motivo que eles fizeram isso, é lá na Carolina do Norte. É claro que em muitos países existem várias restrições em relação a casamentos, é realmente uma questão que muda bastante uma cultura para outra, outros facilitam o processo de matrimônio ali, enfim, isso muda bastante, mas na Carolina do Norte em si, se um casal entrar em um hotel e pedir um quarto de casal para hospedagem, então demonstrar ali que eles vão ficar num quarto de casal juntos, eles já podem se considerar legalmente casados. Nossa, como assim? Os caras já assinam, será um atestado, um testamento lá? Não sei se quando eles vão assinar ali a hospedagem já se consideram casados, né? Mas ali, legalmente, eles já podem se considerar casados só na Carolina do Norte. Então, se você tá com uma dificuldade aí pra casar, já sabe o lugar pra ir. E aqui uma lei relacionada à higiene, ela vem lá de Kentucky, o estado americano. O estado determinou o quê? Determinou que todo cidadão é obrigado, por lei, a tomar pelo menos um banho por ano, pra permanecer em liberdade no território deles. Caramba, então, eles realmente não querem que pessoas sujas fiquem no estado dele, mas é claro que um banho por ano também não é muita coisa, né? Mas pelo menos umzinho, né, diga? Ô, mano, tá louco, mano. Quem é que controla isso aí? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gostado de aprender um pouco sobre essas leis totalmente bizarras e muitas sem sentido ao redor do mundo. Só coisa de maluco, né? Só coisa de maluco, né? Essa do banho até é legal, assim, até, né, Essa do banho mesmo, meu Deus do céu. Deixa o like aí no vídeo também, antes de ir pro banho, comenta aqui, compartilha o vídeo com quem possa se interessar, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, e é isso aí.